Mas, Rodrigo, quando você fala em sair das dívidas, não é quitar as dívidas? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Quando que é sair das dívidas e quando que é quitar as dívidas? Porque eu falo, né? Eu te ajudo a sair das dívidas em até 30 dias e aumentar a renda em até 90 dias. Por quê? Então são basicamente duas respostas. Primeira resposta que eu preciso te dar assim, ó. Quando você está num processo de desequilíbrio financeiro, o que que é isso? Desequilíbrio financeiro é assim, quando você chega no final do mês, e aí você teve que pagar lá um monte de gente. Você foi pagar aluguel, você foi pagar a luz, você vai pagar condomínio, foi pagar o teu cartão, foi pagar a parcela do carro, parcela da casa, parcela disso, parcela daquilo. Você foi fazer os seus pagamentos. E aí quando você foi fazer os seus pagamentos, o que que aconteceu com você? Você acabou ficando sem nenhum dinheiro. Não sobrou nada de dinheiro para você no seu bolso. Caramba, se isso aconteceu, você está no desequilíbrio financeiro. Essa situação, ela é o primeiro passo para você ficar endividado. Então, isto de desequilíbrio financeiro é quando você recebe o seu salário, ou chega no final do mês e não sobrou nada para você. Tá tudo pago, mas não sobrou nada para você. E isso aí é muito preocupante. Tem gente que acha que isso é o certo. Ah, não, ficou, meus boletos estão tudo pago. Tô de boa, tô tranquilo. Não tá, não. Se você chegou no final do mês e não tem dinheiro sobrando, você está num desequilíbrio financeiro. Você está num desequilíbrio financeiro. Muito cuidado. Então, se você está vivendo num desequilíbrio financeiro, o que começa a acontecer com você? Você começa a ficar endividado. E o que é estar endividado? Para você conseguir no mercado, você tem que pagar o cartão do mês anterior. O cartão já virou? Já virou. Ah, então eu posso ir no mercado. Por quê? Porque eu preciso pagar o mercado do mês passado com o cartão. E aí, no próximo mês, vou no mercado e vou comprar com o limite do cartão que está liberado para mim. Então, isso é um jeito. Se eu começo a fazer isso, eu comecei a ficar endividado. Quando eu começo uma bola de neve, o que acontece? Você começa a fazer um empréstimo para pagar o cartão. Você começa a pegar o cartão para pagar o empréstimo. Então, você começa a aumentar a sua dívida, não pegando mais dinheiro para você, para pagar as próprias dívidas que você já fez nos períodos anteriores. Então, isso é uma bola de neve. O que acontece quando você está nesse exato momento? Você fala, pô, eu tô me apertando aqui, cara. Porque eu tô tomando empréstimo, não tô conseguindo pagar minhas contas e agora as minhas dívidas estão me deixando louquinho. Eu não tô conseguindo acertar essa parada aqui. Então você se preocupa. Quando você se preocupa, o que você faz? Você começa a antecipar o 13º. Você começa a antecipar as férias. Tem gente já, agora, no início de 2024, a gente tá em março, tem gente que já tá com o 13º tomado, antecipado, para pagar dívida. Para começar a livrar um pouco isso aí. Começa a antecipar as férias. Começa a vender um carro. Começa a vender um imóvel. Começa a vender um terreno. Começa a vender as coisas para tentar quitar a dívida. Qual que é o problema? Não quita a dívida. Ou até quita, dá até uma diminuída, mas como a pessoa vive em desequilíbrio financeiro, o que acontece com ela? Logo ela volta. Ela volta para essa questão de precisar financiar o cartão e o cartão empréstimo para pagar empréstimo. Ela começa a voltar nisso aí. Então veja que perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu as férias, perdeu o 13º, perdeu o FGTS, foi perdendo o patrimônio e a dívida não acabou. Então, isto é o desequilíbrio financeiro que leva a bola de neve das dívidas e a pessoa ficar afundada em dívidas, mesmo tendo coisas. Em algum momento, ela não vai mais, mesmo tendo patrimônio, em algum momento ela não vai mais ter patrimônio. Ela não vai mais ter patrimônio para começar a vender. Às vezes ela não vai mais ter emprego. Então, perceba, este cenário é um cenário de viver em dívidas, de viver de maneira desequilibrada financeiramente. Quando não te sobra nada no final do mês, você começa a ficar endividado. Então veja, este cenário, você não sai dele. Se você não aprender como se tornar superavitário, você não sai dele. Você passa a vida inteirinha nesse cenário. Tem gente que chega para mim e fala, Rodrigo, a vida inteira eu fui super organizada. A vida inteira eu sempre tinha dinheiro sobrando. A vida inteira eu fazia uma poupancinha, eu não gastava muito, eu não fazia muito, eu não fazia aquilo, mas meu filho ficou doente, mas eu fui fazer uma viagem para fora, mas eu fiz apostas, mas eu fiquei desempregado. Eu era tudo certinho, Rodrigo, só que aí aconteceu alguma coisa, eu fiquei em dívida. E eu, na hora que a pessoa me fala isso, eu me sinto desconfortável de chegar para a pessoa e falar assim, não é verdade. Você não percebeu, mas a vida inteirinha você foi deficitário. Você foi uma pessoa que não juntou dinheiro, não guardou dinheiro, não sabia investir.
Você foi uma pessoa que não aumentou sua renda. Você não entendeu como ter um salário cada vez maior. Você não entendeu. Você foi sempre deficitário. E isso que aconteceu com você não foi ao acaso, foi o que sempre precisou acontecer. Em algum momento, sempre ia acontecer isso com você. Se não fosse uma doença, um desemprego, isso, aquilo, sempre ia ser alguma coisa assim. Ia ser um algo que ia te deixar nesse desequilíbrio. E se for o seu caso, perceba que eu não estou falando de você, eu estou falando de maneira geral, só para você entender. Para você entender o quê? Que isto de desequilíbrio financeiro leva a bola de neve das dívidas. E passar a vida inteira como deficitário é inevitavelmente um caminho que leva a sair e ficar numa bola de neve das dívidas. Tá? Deficitário é uma pessoa que sempre gasta mais do que ganha, independentemente de quanto ganha. A pessoa sempre gasta mais. Ganha 2 mil, gasta 2 mil, ganha 10 mil, gasta 10 mil, ganha 20 mil, gasta 20 mil e assim sucessivamente. Beleza? Isso é estar em uma bola de neve das dívidas, isto é estar em desequilíbrio financeiro. Então, se eu te prometer que você vai quitar as suas dívidas, o que eu vou te prometer? Eu vou te prometer mais do que você já fez antes. Quitar as dívidas é a visão do deficitário, a visão especificamente do meu boleto precisa estar pago. É muito louco isso. Ó, para eu conseguir fazer mais dívidas, para eu conseguir fazer mais empréstimos, eu preciso estar com o nome limpo. Então, para eu estar com o nome limpo, eu preciso fazer mais empréstimos. Para conseguir fazer mais empréstimos, para estar com o nome limpo, sabe? É uma roda que se retroalimenta. Você fica a vida inteira vivendo para pagar empréstimo. Você está me entendendo? Eu espero que esteja ficando claro para você esse ritmo de estar afundado em dívida. Tem gente que passa a vida inteira endividado. Não passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Passa a vida inteira, 10, 20, 30 anos. Só que a pessoa só entende que ela está endividada quando ela não está mais conseguindo pagar os boletos. Só que eu estou dizendo para você, se você está pagando todos os seus boletos em dia, mas não está sobrando nada no final do mês para você, então você está endividado. Você é uma pessoa em desequilíbrio financeiro. Você precisa urgentemente resolver essa parada. Você precisa aprender a se tornar superavitário. Então esse é um motivo de falar em sair das dívidas e não em quitar as dívidas. Qual é o motivo? Porque quando você sai das dívidas, você sai para nunca mais voltar. E como é que você sai? Você se torna superavitário, uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta, independentemente de quanto gasta. Percebe? Então isso é uma solução íntegra, honesta, definitiva, que vai resolver o seu problema para sempre. Você sempre vai ter dinheiro sobrando. Essa que é a ideia. Você sempre vai ter investimento. Sua renda sempre vai aumentar. Essa que é a ideia.